Bom, pessoal, bem-vindos ao canal Engie Cubo Concursos. Eu estou trazendo aqui uma questãozinha. Eu não botei o título aqui. Nós vamos falar aqui de Lei 14.133 de 2021. Cai e em todo concurso, cai sempre. Vale a pena vocês gastarem tempo em ler essa lei, tá? Ela cai sempre, cai muito, na verdade, é um dos assuntos mais tratados em questões de direito administrativo, mas também nas áreas específicas de engenharia, tá? Essa questão, ela caiu numa provinha bem complexa, então, apesar de não ser um assunto, nós vamos ver junto aqui um assunto complicado, difícil, ela é uma questão considerada de alto nível aqui, vocês podem ver o Tribunal de Contas do Estado de Roraima, ela foi em 2025, IGV, tá? Então nós vamos lá, vamos começar a resolver essa questãozinha aqui. Rafael, ele é servidor público do Estado de Roraima. Foi designado para a função de agente de contratação e, no exercício de tal atribuição, Rafael foi questionado sobre a necessidade de realização de licitação e qual seria, eventualmente, a modalidade cabível ou, alternativamente, se seria possível contratação direta à luz da lei. Então tá, vou destacar aqui, ó, contratação direta. Isso aqui vocês vão ter tem que saber, tá, pessoal? Não é decorar, mas eu já vou explicar um jeitinho de vocês entender um pouco melhor, mas tem que ler, tá? Então vocês leiam as condições de contratação direta, tanto de inexigibilidade quanto de dispensa. Eu diria que esses são os mais importantes. Para as dispensáveis, por causa das licitações dispensáveis, daí é mais focado em alienação, não cai tanto, mas esses dois aqui vale a pena ler, tá? Modalidade, outro assunto que cai sempre. Tem que saber as modalidades da lei, tá, pessoal? Então tá. Mas vamos devagar. Vamos lá, vamos analisar a questão aqui. Então ele vai me dar aqui três situações. Situação um, situação 2 e a situação 3. Eu vou resolver como eu resolveria na prova, tá? Então vamos lá. Contratação de cantor consagrado pela crítica e pela opinião pública. Só aqui, que eu já destaquei porque é palavrinha importante, eu já sei lá do artigo 76, artigo 74, desculpa, que isso aqui é um caso de inexi, inexigibilidade. Palavrinha difícil, né? Inexigibilidade. Então tá, baseado nisso aqui, o que que eu faço? Eu já venho aqui embaixo e eu já risco o que não é. Ela não é dispensável, não é pelo pregão, ela é inexigível, não é pelo pregão e não é dispensável. Então, ó, só por aqui eu já consigo matar a questão. Isso é importante porque as questões da FGV, de maneira geral, elas sempre contam uma historinha, elas trazem situações, ou seja, são questões longas. E a prova da FGV, para quem já fez, vocês sabem que ela é difícil de concluir. Do início ao fim, fazer todas as questões, normalmente é bem complicado. São provas extensas, acaba o tempo de prova e a gente não consegue resolver tudo. Então, o que tu consegue ganhar nessas que tu tem certeza, tu vai usar nas outras que tu tem um pouquinho mais de dificuldade. Importantíssimo, isso é estratégia de resolver prova, tá? Então tá, ó, resolvi aqui já. Mas vamos lá, vamos ver como é que tá as outras duas questões aqui, as outras duas situações que a questão não dá. Ela diz assim, ó, contratação de serviços de limpeza e manutenção das instalações da prefeitura, considerados serviços comuns e contínuos. Destaquei a palavrinha importante aqui para vocês, tá? Por que que é isso aqui? Porque lá no artigo 6º da lei, ele traz as definições. E uma dessas definições, que se eu não me engano, é 41, 41, depois eu confirmo para vocês aqui, 41, ela vai trazer a definição de pregão. Pregão, ele é serviço obrigatório, obrigatório para aquisição de serviços e bens comuns. Então, aqui, ó,
serviços e bens comuns. Ah, mas o que que é os serviços e bens comuns, né? Então, lá no artigo 6º ele vai definir para vocês que são os serviços e bens que eh, são definíveis com as características de mercado, com características de mercado. Ah, então eu quero comprar um mouse, eu quero comprar um computador. Você consegue descrever como é que é esse item? Sim, eu consigo. Então ele é um bem comum. Ou então um serviço, mesma coisa, você consegue descrever o que é um serviço? Como é que tu quer esse serviço? Então ele é comum, tá? Se o pregão é obrigatório para aquisição de comuns, então a gente tem que essa segunda questão aqui, ela é via licitação, via modalidade de pregão. Então, nós temos a inexigibilidade no primeiro caso, pregão no segundo, tá fechando aqui, ó, o pessoal que tem dúvidas. E o terceiro caso, que é aquele que eu destaquei lá no início para vocês, ó, leiam, é, ele vai fazer referência a esse nosso item 3. Celebração de contrato de programa com ente federativo ou com entidade de sua administração pública indireta que envolva a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Eu sei disso? Não. Eu nunca consegui decorar todos os itens de dispensa. Mas uma vez que tu tenha lido, tu lembra que essas características aqui, elas são de dispensa, tá? Então, e por que dispensa? Dispensa ele traz um rol, só para a gente destacar aqui, ele é um rol taxativo, tá? Taxativo. O que que é um rol taxativo? Tudo que está lá é o que pode ser dispensado, tá? Dispensa, ela não é uma licitação impossível, como é o caso da inexigibilidade. Ela, ou seja, é possível fazer licitação, só que a lei permite a administração dispensar a licitação, nesses casos que ela cita lá. Então, por isso é um rol taxativo, é os casos que a lei cita. E esse está lá, entre esses casos, é o artigo 75. Passem lá, deem uma lida, que vale a pena. Tá certo, pessoal? Então, nós ficamos aqui com o nosso gabarito letra C. E eu vou trazer mais questõezinhas da lei 14.133. Tá certo? Obrigado.